Olá, eu sou a professora Marcela Magri e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras. Bom, o Teorema de Pitágoras não é de Pitágoras. Pitágoras foi um dos primeiros a escrever sobre, por isso leva o nome dele, mas não foi ele que descobriu o teorema. Pitágoras, ele é do século 6 a.C. e cerca de 1000 anos antes, por volta de 1800 a.C., já foram encontrados registros sobre a utilização desse teorema, sem levar o nome, obviamente, de Teorema de Pitágoras. Então vamos entender um pouquinho o que consiste nesse teorema, o que foi estudado nesse teorema para ser algo tão incrível e tão utilizado. Então, por exemplo, aqui vocês podem ver um triângulo retângulo. Primeiro, o que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é todo triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Nesse triângulo retângulo, os matemáticos, os estudiosos perceberam que... Então vamos lá, tenho três lados, o 3, o 4 e o 5. Se eu pegar esse lado que mede 3, eu vou pegar essa mesma medida 3, eu vou montar um quadrado. Vou montar um quadrado com essa mesma medida, 3 centímetros para cá, 3 centímetros para cá. Vou fechar, então montei um quadrado aqui de lado 3. Vou fazer a mesma coisa de lado 4. Vou montar um quadrado com medida 4 por 4. E a mesma coisa para esse meu último lado, o 5. Eu vou montar um quadrado com essa medida 5. Eu sei que não está exatamente um quadrado retinho, mas só para a gente conseguir entender um pouquinho o que fala o Teorema de Pitágoras. Então, aqui eu tenho um quadrado 3 por 3. Quando eu faço um quadrado 3 por 3, qual que é a área 3 por 3? 3 vezes 3 é 9. Qual que é a área 4 por 4? É 16. Qual que é a área 5 por 5? É 25. Então, os matemáticos calcularam essas áreas desses quadrados que foram construídos com os lados do triângulo retângulo e perceberam que, se eu pegar as duas áreas menores e somar, meu resultado vai ser a minha área maior. Sempre. Pegaram várias medidas, vários triângulos, retângulos e viram que sempre dá isso. Sempre que eu pego os lados do meu triângulo retângulo, monto quadrados nesses lados, faço a área do quadrado, somo as duas menores, sempre o resultado vai dar a área do meu quadrado maior. Então isso é algo interessante, poxa, sempre dá certo? Sim. Então Pitágoras disse também que, em seu teorema, todo triângulo só é um triângulo retângulo se as áreas dos dois quadrados forem igual à área do quadrado maior. Esse lado maior sempre vai ser o lado que está de frente para o meu ângulo de 90 graus. Já que é o maior ângulo do meu triângulo, está de frente sempre para o meu maior lado. Esse maior lado, ele recebe o nome de hipotenusa. Os outros dois lados menores são os catetos. Então, sempre o meu lado maior, no meu triângulo retângulo, sempre chama hipotenusa. Os outros dois são os catetos. Então, qual que é a fórmula que eu posso utilizar para o meu Teorema de Pitágoras? Matemática gosta de fórmula, a gente gosta de usar letras no lugar de números para a gente poder generalizar. Que quando qualquer triângulo retângulo que eu utilizar, eu posso pegar qualquer medida, substituir a letra, que sempre vai funcionar. Por isso que a gente usa tanto as letras nas nossas fórmulas em matemática. Então, vamos de novo. O que o Pitágoras fez? Fez o quadrado 3 por 3 e fez a área 3 vezes 3 ou 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado. Mais o outro lado, que é o 4 ao quadrado, igual a 25... igual a 5 ao quadrado. Calma, cadê as letras? Vamos utilizar A, B e C. Eu vou colocar A e B para os meus catetos e C para a minha hipotenusa. Então, ao invés de falar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, eu posso falar A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Então, esse é o Teorema de Pitágoras. A gente gosta de falar com palavras bonitas só para deixar difícil, para fingir que a gente, nossa, como eu entendo de matemática. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tipo, hã? Como assim? Então, vamos tentar de novo. A soma
dos quadrados dos meus catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, quando eu consigo enxergar essa fórmula, fica mais fácil. Mas olha como fica bonito falar. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E é isso que a gente vai sempre utilizar para o nosso teorema de Pitágoras. Tá, mas para que ele serve? Para que eu vou utilizar o teorema de Pitágoras? Eu utilizo o teorema de Pitágoras para eu descobrir um lado desconhecido no meu triângulo retângulo quando eu já tenho dois lados conhecidos. Por exemplo, aqui. Eu tenho um triângulo retângulo, ele está me mostrando aqui que eu tenho um ângulo de 90 graus. Eu tenho o lado 6 e o lado 8. Eu não tenho o meu terceiro lado. Então, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras para calcular esse meu terceiro lado. Primeiro, o 6 e o 8 são catetos ou é uma hipotenusa? Catetos. A hipotenusa sempre está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, aqui minha hipotenusa é o x, é meu valor desconhecido. Então, eu vou falar assim, que esse é o cateto A, esse é o cateto B, e aqui é a minha hipotenusa que eu vou chamar de C. Só para lembrar a fórmula, A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Olha que bonito. Eu vou substituir os valores que eu tenho. Eu tenho o valor de A, que é o 6. Eu tenho o valor de B, que é o 8. Eu não tenho o valor de C, que ele foi chamado de X. É a nossa incógnita, é o valor que eu quero descobrir. Numa equação, numa expressão, a primeira coisa que a gente faz, potenciação. 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64, igual a x ao quadrado. 36 mais 64 é 100, igual a x ao quadrado. Aqui é só pensar, qual o número elevado ao quadrado que vai dar 100? Que número vezes ele mesmo que dá 100? Ou, se a gente gosta de todos os procedimentos matemáticos, qual é a raiz quadrada de 100? Raiz quadrada de 100 é 10. Então, eu descobri que o valor do meu x nesse triângulo é 10. Então, 6, 8 e 10 é um triângulo retângulo porque satisfaz o teorema de Pitágoras. Outro exemplo, parece igual, mas é um pouquinho diferente. Tenho dois lados, que é o 12 e o 15, e preciso calcular um terceiro lado no meu triângulo retângulo. Então, vou utilizar novamente o teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras fala mesmo? Que A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Então, vamos entender quem é A, quem é B, quem é C. O C, que é o valor que está sempre isolado, lembra que é o maior lado. Nesse caso, quem é o meu maior lado? Sempre a hipotenusa, quem está de frente para o 90 graus. Como eu não tenho o valor de x, eu não posso comparar esses números para ver qual é o maior. Mas eu sei que sempre quem está de frente para o 90 graus é a hipotenusa, é sempre o maior lado. Então, esse é o meu C. O A e o B tanto faz colocar A e B ou colocar B e A. Tanto faz porque na adição a soma, a ordem da soma não altera. Então, tanto faz quem é A e quem é o B. Bom, então vamos lá. Vou substituir os valores que eu tenho. Meu A eu não tenho, é o x. O meu B é o 12. E o meu C é o 15. Potenciação primeiro. 12 ao quadrado é 144. 15 ao quadrado é só fazer 15 vezes 15, 225. Agora eu não vou fazer igual ao outro, porque meu x ainda não está isolado, eu preciso isolar meu x. Resolução de equação, se não lembra como faz resolução de equação, tem um vídeo no meu canal disponível, corre lá para vocês verem como é que resolve a equação. Mas, basicamente, tá? O que eu vou fazer aqui? X ao quadrado igual a 225 menos 144. 225 menos 144 dá 81. Eu preciso pensar que número ao quadrado dá 81, ou que número vezes ele mesmo dá 81, ou qual é a raiz quadrada de 81. O resultado é 9. Então, aqui eu descobri que o meu cateto vale 9. Não coloquei unidade de medida, geralmente, como é geometria, o seu professor vai colocar centímetros, decímetros, metros, então não esqueçam de repetir essa unidade de medida. Se estiver tudo em centímetros, seu resultado também está em centímetros, ok? Um último exemplo. De novo, é um triângulo retângulo, porque eu tenho meu ângulo reto. Vamos lembrar da fórmula. A minha fórmula é
A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Então, vamos lembrar quem é A, quem é B, quem é C. A e B são os dois catetos, são aqueles lados que estão formando o seu ângulo de 90 graus, seu ângulo reto. Então, eu vou escrever que esse é o A e esse é o B. Lembrando que o A e o B tanto faz, a ordem não vai alterar. O que é importante é ficar atento ao quem é o C. C, hipotenusa, sempre quem está na frente do seu 90 graus. Vamos substituir os valores que a gente tem. Então, o A é o 21, o B eu não sei, e o C é o 29. Potenciação. 21 ao quadrado é só fazer 21 vezes 21, que dá 441. X ao quadrado eu não consigo resolver porque eu não tenho o valor de x. 29 ao quadrado, 29 vezes 29, 841. Da mesma forma que meu x ainda não está isolado. Diferente daquele meu primeiro exemplo, como o meu x já era minha hipotenusa, ele já fica isolado logo no começo. É mais fácil quando o x é hipotenusa. Quando o x não é hipotenusa, a gente precisa de uma etapa a mais na nossa equação, que é essa etapa que eu vou fazer agora. X ao quadrado é 841 menos 441. Então, fui para o outro lado com a operação inversa. 841 menos 441 é 400. Preciso calcular a raiz quadrada de 400, ou que número vezes ele mesmo, que vai dar 400. Esse número é o 20. Então, aqui eu descobri que esse cateto mede 20 centímetros, metros, depende dos outros lados, qual a unidade de medida aí que o seu exercício está te passando. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ajudado um pouco. Vocês viram que aqui eu só mexi com raiz quadrada, que dá número exato. Então, com raiz quadrada, que são números quadrados perfeitos. Porque, dependendo da série que você está, a sua resposta pode dar diferente com uma raiz quadrada que não é exata. Se você gostou, curte, se inscreva no canal e me mande um recadinho aqui embaixo com dicas. O que vocês gostariam que eu fizesse videoaulas, como que eu posso ajudar vocês um pouquinho mais. Até a próxima!